Olá, amigas e amigos. Estamos aqui para mais uma conversa de todas as terças-feiras. E vamos aguardar um instante as pessoas serem avisadas que nós estamos ao vivo. Boa noite, Vera Gonçalves, Márcia G. Rocha, boa noite, Raquel Delfaro. Sejam bem-vindas, Bernadette, Maria Bernadette Carvalho, querida Berna. Sejam bem-vindas. Nós hoje vamos falar sobre dependências e sobre tratamentos de dependência. Temos cada vez mais recebido pacientes portadores desse tipo de quadro e muitas vezes a gente só um instantezinho, nós estamos aqui colocando uma cargazinha no celular, achei que tinha ligado, não estava conectado, tá aí agora tranquilo. Vamos começar aí a nossa conversa dessa terça-feira. Sejam bem-vindos, bem-vindo Rita de Cássia, 2376, é bom sempre estar com vocês. E vamos aguardar mais um minutinho, lembrando que essa live não fica guardada no Instagram. Se você sabe de alguém, conhece alguma família que convive com o desafio da dependência, seja qual ela for, mande um aviãozinho para que ela participe. Vocês podem participar, perguntar, trazerem comentários durante a nossa fala. Isso é muito importante para que a gente possa crescer as nossas ideias, as nossas informações. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Marlene. Fonte, boa noite. Então, nós estamos aí. Vamos começar lembrando, que as nossas conversas, elas são sempre sobre saúde mental e espiritualidade, e nós trazemos hoje um tema que cada vez mais preocupa mais pais, mais cuidadores, mais familiares, mais educadores, mais profissionais da área de saúde e preocupa as pessoas que estão vinculadas à área da saúde, à área da educação, das políticas públicas que envolvem esse tema. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje, especificamente, nós vamos estar trazendo para todos nós alguns conceitos e o que a medicina, o que as pessoas que trabalham com dependência no mundo propõem para tratamentos mais eficazes. Boa noite, José Fisiocárdio, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o que são as dependências. O que nós estamos trazendo para que as pessoas possam aproveitar e entender. Dependência é um impulso que leva a pessoa a usar uma droga, isso é uma dependência química, ou outras substâncias, como, por exemplo, na compulsão alimentar, ou situações, tem gente que é viciada em trabalho, em exercícios físicos, ou
em relações, né? Tem gente que é dependente emocional, dependente sexual, e nós temos também dependências em atitudes morais, maledicência, roubo patológico. Nós temos hoje, né, as dependências às tecnologias, e dentro da tecnologia tem as pessoas que são dependentes de jogos, tem pessoas que são dependentes de pornografia virtual. Então, isto são as dependências. Isso pode acontecer na vida de um indivíduo de forma contínua ou periódica. E o que essa pessoa busca? Ela busca um prazer ou ela busca fugir do seu desprazer. Então, quando a gente fala de dependência, nós estamos falando sobre isso. O vício, né, ele se caracteriza por essa dependência que o indivíduo tem, ele não consegue ficar sem buscar esse elemento de prazer ou de fuga do desprazer. A gente tem visto, por exemplo, cada vez mais crianças, adolescentes, jovens, quando tiram deles as telas, o celular, o tablet, o computador, eles às vezes se tornam violentos, às vezes eles tomam atitudes de automutilação, de tentativa de suicídio ou fogem de casa. Então, estou trazendo algo que está cada vez mais presente e que é um tipo de dependência, porque o que nós vamos falar aqui atende a todos os tipos de dependência, né? E o vício ainda tem a questão da tolerância, né? Não só da dependência. A tolerância é que ontem um cigarro era o suficiente. Hoje, 2 já não são o suficiente. Amanhã, 5 não serão o suficiente para dar o mesmo prazer que um cigarro trazia para aquele indivíduo. Então, esse é o nosso campo de trabalho. Então, se você quer entender o que acontece nesse lugar, se você, desculpem, conhece alguém que está vivendo essa situação, a gente falava bem no iniciozinho, toca aí o aviãozinho e chama alguém para participar, porque essa live não fica gravada no Instagram. Então, nós estamos aí recebendo mais pessoas. Boa noite, Bela Lúcia Taide, Cristiane Amorim, Carla Pati Campos, Fernando O.AG. Sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa e vamos levantar quais são as características emocionais da dependência. Quais são as emoções e os sentimentos que se fazem presentes nos processos de dependência? O que caracteriza essas pessoas, né, que vivem sob esse contexto? Primeira coisa, imaturidade. Qualquer pessoa, dentro de qualquer situação de dependência, ela
tem uma imaturidade emocional. Ah, mas ela é uma pessoa mais velha, é pai, mãe, avô, avó, porque nós temos as dependências emocionais, né? Que não tem, e a gente tem mesmo pessoas mais velhas que são hoje dependentes de jogos, que são dependentes químicos, que são dependentes de tela. Então a gente vê isso. Então elas se caracterizam por algum tipo de imaturidade. Outra questão que está presente no processo de dependência é a deturpação do conceito de felicidade. Essas pessoas, elas têm uma visão de felicidade deturpada. E como a visão de felicidade hoje, que a sociedade prega e traz para as pessoas, ela é muitas vezes deturpada porque ela está baseada em conceitos ilusórios do hedonismo, do imediatismo, da felicidade ter vínculos com dinheiro, com beleza, com poder. Então, mais pessoas vão buscando, diante da decepção de ser infeliz, da visão de uma infelicidade, eles vão buscando formas de serem felizes pela imaturidade emocional que vão lhes prender, criar algemas a substâncias, situações, a várias condições que são as dependências. Essas pessoas, elas trazem um enfraquecimento da vontade, né? Elas não dão conta de se controlarem, elas perdem a incapacidade de vencer o impulso. Isso é muito importante quando a gente fala da dependência, porque muitas dependências elas podem estar presente na vida das pessoas e as pessoas acreditam que elas são capazes de controlar. Fazem determinados trabalhos, às vezes ficam meses, até anos, sem estar manifestando a dependência e tem a ideia, né, falsa de que elas podem controlar o impulso. E voltam a buscar aqueles mesmos as mesmas vivências, aquilo que ela acreditava que era prazer, e ela acredita que ela é capaz de parar no primeiro cigarro, no primeiro pino de cocaína, ela é capaz de ver um único filme de pornografia, que ela não vai buscar mais, que ela vai fazer um jogo e ela vai parar aquilo. E o que a gente fala com as pessoas, que uma questão importante para que o tratamento dê resultado é que as pessoas construam o seguinte pensamento: existem inúmeras, né, pessoas que não são dependentes, que não estão nesse processo, que se controlam. Mas você, que é dependente, se você entrar na luta acreditando que vai controlar o seu impulso, você vai a nocaute.
porque você é mais fraco que ele. E isso não é vergonha, isso não é baixa autoestima. Isso é entender, isso é sabedoria, que tem coisas que eu não tenho que enfrentar, porque eu não tenho competência, eu não tenho capacidade para lidar com esse contexto. Outra característica emocional das dependências é a substituição de um poder superior, de um ser divino, por uma substância, uma situação, um comportamento. Então, a criatura acredita que aquilo da qual ela é dependente, ela tem todo o poder de dar o prazer e de fazer com que a sua vida seja feliz. Algumas pessoas que trabalham com dependências e espiritualidade levantam mesmo, né, que o objeto da dependência é a tentativa de materializar e trazer para perto de si e ter determinado controle, o que não é verdade, de algo que substitui esse ser divino. Eu me lembro, há muitos anos, eu participava de um evento, de um congresso, e um psicólogo apresentava um projeto de trabalho que eles faziam baseados numa visão esotérica, e eles diziam, né, que a busca do prazer nas dependências é uma busca de transcendência. E eu, ouvindo aquilo, achei muito lógico aquela questão. Outro fator emocional vinculado à dependência é a falta de uma perspectiva nobre de um sentido da vida. Aí, nesse contexto, eu queria trazer duas coisas. Às vezes, as pessoas tinham até projetos, tinham busca, e determinadas situações onde eles acabam ficando presos, eles perdem essa perspectiva mais nobre, esse sentido da vida. E nós temos criaturas que não conseguiram construir um sentido de vida. E essas criaturas buscam nas drogas, buscam no jogo, buscam na comida e em tantas outras questões um prazer para substituir esse sentido. E isso traz para ela uma condição mais difícil, mais complicada. Mas a gente não pode falar de dependência sem falar de codependência. Porque quem trabalha com esse tipo de situação sabe que muitas vezes os tratamentos não ficam difíceis apenas pela ação e a atitude do dependente. Que as pessoas que estão ao seu redor e que são codependentes, a conivência, a postura deles são verdadeiros bloqueios para que o tratamento não funcione. O que é uma codependência? São padrões de comportamento de pessoas que são afetadas de forma significativa diante de um vínculo emocional
que é dependente. Então, ela tem uma dependência por uma criatura. E no que nós estamos falando, elas são dependentes de um dependente. Emocionalmente, a vida delas passa a deixar de existir e elas vivem por causa daquele indivíduo. Isso é mais comum, mas não vamos dizer que é só isso, mas é mais comum entre mães de dependentes. Mas isso acontece com irmãos, com esposas, com maridos, isso acontece com pais, isso acontece com pessoas que afetivamente estão vinculadas a essas criaturas e que suas atitudes, aparentemente para ajudar, elas mantêm o indivíduo nesse contexto. Esse vínculo emocional dependente, ele tem algumas características muito importantes. A primeira é a facilitação. Ele não dá conta e facilita para que o indivíduo quebre a abstinência, o tempo de abstinência, as regras do tratamento, facilitem essa coisa muito complicada. Filhos cuidando de pais dependentes. Isso também, às vezes, Márcia, esses filhos, às vezes, se tornam codependentes desses pais. Eles têm uma falta de disposição para aceitar a doença. Eles não conseguem, muitas vezes, ver o vício, falam de uma outra forma, de uma outra maneira, de um outro contexto. Né? Não, ele não é dependente, ele às vezes toma uma bebida, sem querer ele toma a segunda cerveja, ele é muito fraco, aí ele se perde, mas ele não é viciado. Que você orienta, né, que ele precisa não usar mais telas e a regra em casa, com o pai, com a mãe, com os familiares responsáveis, o cuidador, ela é quebrada com facilidade. Não, só agora que nós vamos te deixar mais 15 minutos. Mas 15 minutos pode virar 2 horas e acontece todos os dias e tudo que se prepara para esse trabalho acaba não acontecendo. Essas pessoas que são codependentes, elas carregam um sentimento de culpa. Elas acreditam que elas são responsáveis por aquele indivíduo estar naquele lugar. Elas têm uma depressão, né? E elas têm um sentimento de responsabilidade pela perda do controle que o indivíduo vive. Então, como elas têm um sentimento de culpa, elas acreditam que elas têm que fazer tudo para ajudar o indivíduo, e nessa ajuda elas facilitam determinadas situações. É como muitas vezes assumir a culpa é difícil. Então, eu nego a doença até para que eu não tenha que ver a culpa. Né? E essas pessoas, elas também têm atitudes de negação. Elas não conseguem admitir que elas são codependentes. E quando conseguem, né, e caminham, muitas vezes da mesma forma que o dependente, elas têm recaídas, elas se posicionam para facilitar, elas negam mais uma vez, o sentimento de culpa prevalece nesse contexto.
E qual que é a grande questão? Quando a gente fala em tratamento de dependência, não acreditem que, de uma maneira filosófica, o tratamento é visto por todos os profissionais da mesma maneira. Existem profissionais que só acreditam em tratamento e resultado quando o indivíduo para absolutamente de usar ou se comportar dependentemente daquela situação. Ele para de ver pornografia, ele para de ter comportamentos de compulsão sexual, alimentar, de uso de droga, de jogos. É essa a visão. E tem uma visão que é a visão da redução de danos, né? Que busca promover do indivíduo ações que sejam menos danosas do que a que ele praticava. Isso está. Alguém pode dizer, o que é certo ou errado? Não, são pontos de vista diferentes, em que as pessoas podem ou não conseguirem se colocar. Mas nós temos que entender que pessoas que entram no campo de redução de danos, elas também vão ter comportamentos de recaída da mesma forma que pessoas que tiram tudo e que de repente, de um dia para outro, no momento, retorna usando tomando um copo de cerveja e quando vê, estão tomando um engradado inteiro de cervejas de litrão. Então, aonde que eu tenho que focar o tratamento? É no objeto do vício ou é no dependente? Essa pergunta pode parecer óbvia, mas às vezes não é. Muitas famílias, muitas pessoas que estão tentando ajudar as pessoas, elas acreditam que se elas afastarem o indivíduo do objeto do vício, vai acabar o vício. O vício vai desaparecer. Então, eles internam, colocam nessas instituições de longo tratamento, elas repetem as internações, mas o que acontece? O tratamento não é com o objeto. Se o problema do vício fosse o objeto, né, eu costumo dizer, se o problema do dependente químico é o tipo de droga que ele usa, era muito fácil. Né? Você coloca ele lá no Ártico, coloca ele fechado numa grade, numa prisão, onde você dá comida, dá todo o apoio para ele viver, sem nenhum acesso ao álcool, ao tabaco, à maconha, ao crack, à heroína, e ele estaria curado da heroína. O que a gente vê é que mesmo em tratamentos de longo prazo, pessoas podem sair e imediatamente retornarem para o vício, porque elas não se modificaram, não foram tratadas, não tomaram outras atitudes. Então, o nosso foco de tratamento tem que ser um foco voltado para o indivíduo, não é para o vício.
Até porque hoje nós temos alguns vícios que são muito mais complexos. O vício em pornografia, uma comissão do Senado americano voltada para o estudo da questão da pornografia na internet, eles colocam que ele é muito mais grave do que o vício da heroína, do crack, do tabaco, que preocupa muitas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, primeiro, têm acesso muito mais fácil à pornografia na tela do que acesso à droga que ele tem que buscar e que muitas vezes pode ser difícil. Às vezes ele não tem dinheiro, ele não tem como comprar a substância. Mas a casa dele está funcionando e o computador, o tablet, o celular, ou o celular dele ou de alguém da família, ele pode abrir e acessar a pornografia 24 horas por dia, 365 dias do ano. E mesmo quando você trabalha e retira a tela dessas pessoas, há um problema muito sério, porque a pornografia fica aqui. As imagens, as cenas que mexem com ele, elas podem ser revividas mentalmente. Então, nós estamos diante de situações que não é só a questão do objeto, é o que trabalhar com essas criaturas para modificar essa situação. Então, nós vamos trazer aqui alguns princípios fundamentais para um tratamento eficaz, e essa frase não é minha, né? Essa é uma proposta de uma instituição unida, e NIDA significa National Institute on Drug Abuse, né? É um Instituto Nacional de Abuso de Drogas, uma instituição americana que é voltada para essa questão. Então, esses princípios, eles precisariam ser seguidos por todos para um tratamento mais eficaz. Então, nós vamos ver, falando sobre eles, que não existe milagre, que o tratamento não é uma coisa simples, que o tratamento exige cuidados. E o primeiro princípio que o NIDA traz para a gente é que todo o tratamento tem que ter uma abordagem individualizada. Todo o tratamento. Ou seja, não adianta eu fazer normas e trabalhos grupais, de tal etnia, de tal gênero, de tal faixa etária. Isso ajuda, mas não atende. As pessoas, para serem realmente ajudadas, a abordagem tem que ser voltada para o indivíduo dentro das suas próprias características. Nenhum dependente é igual ao outro. Ah, mas eles todos que estão aqui, eles são dependentes de crack, então é tudo igual. Não. Se você tratar todo mundo igual, você não vai ter uma resposta boa. E às vezes você tem uma resposta para um em que aquela abordagem tem a ver com ele, com a personalidade dele, com a história dele, como que ele convive,
com a sua dependência. Depois, um outro princípio fundamental é a disponibilidade de acesso ao dependente. Então, você que trabalha com o indivíduo tem que ter uma disponibilidade de acesso a ele, para chegar nele, para ouvi-lo, inclusive para entender se ele quer ou não ajuda. Ah, mas todos eles não querem. Não estou falando que você ouve um não e está fechando. Mas quando você faz uma abordagem individualizada, quando você se disponibiliza para ele, você vai escutá-lo e vai perceber se ele está aberto ao tratamento ou não. E se ele não tiver, há uma frase que incomoda as pessoas, mas é verdade. A gente não ajuda a quem não quer ajuda. Isso é muito pesado, mas é muito real e deve ser buscado para a eficácia do tratamento. Se o indivíduo não quer se tratar, não adianta. Tudo que você fizer não vai servir. Quando um paciente, nós vamos falar daqui a pouco das formas de tratamento, ele é internado num hospital por uma ordem judicial, então ele é internado involuntariamente e ele é internado de forma obrigatória, ele pode ficar lá 6 meses, 1 ano, 3 anos. Vamos falar assim, mas as pessoas ficam esse tempo todo? Olha, nem sempre tem tratamentos para esse tempo todo. Mas há um problema, pelo menos no Brasil, é que muitas vezes quando essa ordem de internação ela é compulsória, né, que é uma ordem judicial, muitas vezes esses profissionais, talvez até por não entender e ter outras práticas dentro do direito, eles colocam que o paciente deve ficar lá até nova ordem judicial. E muitas vezes você tem acesso a um juiz no nosso sistema judiciário não é fácil. E muitas vezes os juízes podem, ou por um sentimento de dó, ou por algum envolvimento emocional, manterem essas pessoas também nesse período todo, sem que tivessem necessidade, e até desobedecendo a Constituição, porque a lei brasileira diz que quem define uma alta é um médico. Então não seria o juiz. E muitas vezes a alta médica veio 4, 5 meses depois, o indivíduo estava pronto e ele vai sair do hospital 2 anos e meio, 3 anos depois. E falo disso com tranquilidade, porque eu não falo nem só como profissional psiquiatra. Eu falo como alguém que durante 15 anos dirigiu um hospital psiquiátrico e teve que enfrentar essa questão muitas vezes. Outro princípio fundamental para um tratamento eficaz é a multidisciplinaridade. Médico sozinho não trata dependente, psicólogo sozinho não trata dependente, terapeuta ocupacional, pessoas que se especializaram em dependência, que são religiosos sozinhos não fazem isso, assistente social sozinho não faz isso, tem que ser uma equipe, cada um dentro da sua abordagem, discutindo, criando conexões para ajudar
esse indivíduo. Outra questão importante é a maleabilidade do esquema terapêutico. Nós, muitas vezes, e por mais de uma vez, temos que mudar o esquema de trabalho com determinados pacientes para a gente conseguir um resultado naquele momento e até para pensar outras formas de trabalho dentro da perspectiva do que a gente faz. Tanto a maleabilidade do esquema terapêutico da equipe multidisciplinar e de cada profissional que está fazendo. Às vezes o médico vai ter que mudar a medicação, vendo um outro esquema a partir do entendimento da equipe para mudar essa questão da forma de trabalhar. Todo o tratamento tem que ter um tempo de permanência mínimo. O máximo, a pessoa pode até querer fazer esse tratamento e se comportar nesse tratamento, quantos anos ele quer e ele fica um elemento de tratamento importante, que é o AA para os alcoólicos, a pessoa passa a frequentar o AA a vida inteira como um elemento protetor para que ele dê conta de lidar com a coisa. Mas tem que ter um tempo mínimo. Internação para dependência não é de 1, 2 dias, 10 dias. Às vezes, o hospital recebe por esse tempo para fazer uma desintoxicação. Mas uma desintoxicação química, às vezes, leva, em determinados pacientes, mais dias. E o tratamento ele tem que ser continuado por um tempo mínimo para que a pessoa possa ajudar. Um princípio fundamental é que as pessoas que fazem esses tratamentos, elas têm que receberem uma psicoterapia individual e uma terapia em grupo. Então, isso é importante como princípio do tratamento. Outro princípio é a farmacoterapia. Ela tem um papel para ajudar por causa da ansiedade, da depressão, das comorbidades que as pessoas carregam dentro dessas dependências. E, às vezes, comorbidades não só no campo da saúde mental, mas comorbidades clínicas, cardiopatias, diabetes, doenças hepáticas, alterações do trato gastrointestinal, que vão precisar de tratamento e de cuidado nesse contexto. E então tem que ter um tratamento integrado da comorbidade. O indivíduo tem uma hepatopatia, uma doença hepática, uma doença do fígado, que está relacionada à sua dependência, ele tem que receber a ajuda de um profissional especializado num hepatologista para que ele possa cuidar desse indivíduo. Um outro princípio, o primeiro passo do tratamento é a desintoxicação. Para se fazer o tratamento, o indivíduo tem que se afastar do seu objeto de dependência.
Nós temos dois tipos de tratamento: o voluntário e o involuntário. O involuntário, ele deve ocorrer e ele é definido pelo profissional que recebe o paciente na urgência, pelo risco que a pessoa corre e o risco que as pessoas ao redor correm e que a pessoa não dá conta de entender, do paciente não dá conta de entender, e que ele pode ir ao óbito ou ter lesões graves como outras pessoas. Tem que haver um monitoramento do consumo. Isso tem que ser feito, isso faz parte do tratamento. A gente trata e ele se controla. Não, a equipe, juntamente com o indivíduo, eles vão monitorar o consumo, como é que está isso, como é que está acontecendo e o que pode ser feito. E, normalmente, esses tratamentos são de longo prazo. Por quê? Porque os quadros de dependência, as pessoas dependentes, elas têm um transtorno crônico. Então, elas vão tratar e vão se afastar do vício para conviver, mas elas não deixaram de ter dentro delas a possibilidade de voltar para aquele contexto. Quais são as opções que a gente tem de tratamento hoje? Primeiro, os tratados de psiquiatria, e eu estou trazendo aqui particularmente uma fala de um livro do Hallis e do Yudovsky, né? Eu acho que é assim que fala o nome desse psiquiatra. Eles colocam, né, que não existe uma intervenção única. Deve haver várias abordagens associadas de acordo com o estágio que o indivíduo está e da aceitação que ele tem pelos tratamentos. Então, não existe uma fórmula única de resultado para todo mundo. Por quê? É aquilo que nós falávamos desses princípios de eficácia do tratamento. O primeiro deles é uma abordagem individualizada. A gente trata cada vez o indivíduo nesse processo. E quais são esses tipos de tratamentos? Nós temos o acolhimento, que pode ser feito por qualquer profissional que tenha uma especialização, uma capacitação para trabalhar com dependência. Até esse acolhimento, ele pode ser feito por um capelão, por um religioso, por um leigo, mas que trabalha dentro da proposta religiosa. E esses acolhimentos, quando voluntários, eles às vezes se fazem mais profundos e mais eficientes. Eu uma vez falava disso numa instituição, no Conselho Regional de Medicina, que eu fui convidado a falar sobre isso, e eles me questionaram essa fala, né? Na época, nem a questão da espiritualidade estava tão aberta como hoje está se fazendo. E eu falei com eles, eu falei, olha, eu não estou falando do que eu não conheço. Eu estou falando de alguém que é um profissional, que eu trabalhava ali, naquele momento, há mais de 30 anos no Hospital Espírita André Luiz, que acompanhava o trabalho de acolhimento fraterno feito pelos voluntários capacitados a fazer aquele tipo de trabalho.
e que os resultados eram muito bons e muitas vezes a gente ouvia, não era uma vez ou outra, era muitas vezes os pacientes querendo ser novamente escutados e acolhidos pelos voluntários e às vezes recusavam esse acolhimento pelos profissionais. A grande maioria aceitava os dois, mas a gente via isso muitas vezes dentro dessa situação. Opções de tratamentos, né? E aí nós estamos falando de vários tipos de trabalho. Nós temos a intervenção médica, né? Por causa da farmacoterapia, do diagnóstico de comorbidades. Então, podem ser profissionais clínicos que se especializaram, mas a grande maioria são psiquiatras que trabalham neste contexto. Nós temos as terapias, as psicoterapias, as terapias ocupacionais, outros tipos de terapias importantes, né? Arte-terapia, musicoterapia, trabalhos de profissionais que podem oferecer essas ações. Dentro do Hospital André Luiz, os pacientes dependentes, eles têm atendimento médico, o atendimento da equipe que envolve enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, arte-terapeuta, os artesãos que trabalham ali dentro. Nós temos a intervenção social, né? O trabalho das assistentes sociais, que é muito importante, porque elas vão envolver mais diretamente com a assistência à família, a compreensão desse processo, do que a família está precisando para ser ajudada. Nós temos aí a intervenção espiritual, né, os grupos de autoajuda e de espiritualidade. E nós temos essas intervenções, elas podem ser feitas em hospitais, quando principalmente o primeiro passo, que é a desintoxicação, muitas vezes precisa desse afastamento. Então, são clínicas terapêuticas que têm esse tipo de atividade, ou hospitais, e a maioria das vezes hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque, embora a lei brasileira diga que os hospitais clínicos deveriam trabalhar com os dependentes, principalmente os dependentes químicos, que são ainda grande parte desses problemas, eles não se sentem capacitados e muitas vezes se sentem desconfortáveis e não aceitam esse tipo de trabalho, recebem os pacientes na urgência, mas tentam empurrar o mais rápido possível para uma instituição psiquiátrica para fazer esse trabalho. Então, nós temos as internações, que podem ser de curto prazo para desintoxicação, de médio e longo prazo para o tratamento. Nós temos as instituições, né, que são os centros de convivência, onde a pessoa vai pela manhã e passa uma parte do dia, o dia inteiro, e volta para casa, que tem resultados também muito bons, né? E nós temos os grupos de autoajuda e espiritualidade que estão presentes na maioria dessas instituições, nem que sejam através do AA e do NA,
né? O Hospital Espírita André Luiz tem grupos de autoajuda baseados em espiritualidade para os pacientes. Tem também o trabalho do AA, que colabora com esse tipo de situação. Em determinados momentos do hospital, onde os narcóticos anônimos eles estão com maior número de profissionais, de leigos trabalhando ali para ajudar, eles muitas vezes estão ali ajudando determinados pacientes. E tudo isso deveria ser integrado para que a gente tivesse um resultado eficiente. Então, eram essas as colocações que nós tínhamos hoje para falar sobre dependências. Lembrando mais uma vez, porque muitas pessoas entraram aí depois, boa noite, a gente acabou não cumprimentando, desculpe. Então nós queremos falar que essa live não fica no Instagram, mas há uma gravação, essa gravação vai ser trabalhada pela equipe e essa gravação vai ser colocada no nosso canal no YouTube. Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Então, se você acessar lá o Dr. Roberto Lúcio, vai lá, conheça, se inscreva, marque lá na notificação do sininho, porque todas as semanas nós temos algum tipo de publicação nos vídeos para que vocês possam acompanhar e serão avisados. No mais, todas as terças-feiras nós estamos aqui falando sobre saúde mental e espiritualidade, sempre um tema novo, muitas vezes um tema que está aí no dia a dia, e nós temos a alegria de poder dividir a nossa experiência, a nossa visão de saúde mental e espiritualidade com aqueles que participam. Então, um beijo no coração para quem ficou com a gente até o final, para quem está assistindo. Boa noite para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde para pessoas que nos vão assistir no vídeo ou que estão aí e são de outros países, que muitas vezes nós temos gente aí assistindo. Muito obrigado e até mais.